Olá, aqui o Soberania Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Polena e, juntamente com a amiga Beth Costa aqui na tela, iremos apresentar o programa de hoje. Olha, o nosso convidado já está aí na tela, né, Beth? Já colocaram ele, da importância dele para todos nós, a alegria de estarmos com o nosso convidado, que a Beth já vai apresentar. Gente, olha, hoje é um dia muito especial aqui para o Sindicatos e Engenheiros, para nós do projeto SOS Brasil Soberano, porque nós estamos iniciando hoje uma parceria com o canal do Conde. E, né, Beth, queremos agradecer ao Gustavo Conde por essa oportunidade de estar transmitindo ao vivo o nosso programa no canal do Conde. E assim, da mesma forma que nós pedimos para vocês se inscreverem no nosso canal, nas nossas redes sociais, peço a todos vocês que também se inscrevam no canal do Conde, ajude a ampliar essa transmissão, ajude o Conde e também nos ajude no trabalho, no projeto que nós estamos levando. Beth, é um dia, como eu falei, especial em razão dessa parceria com o Conde, que na próxima semana vai estar conosco aqui no nosso programa, né, para trocarmos e agradecermos essa generosidade dele em transmitir o nosso programa. Beth, o nosso convidado de hoje está aqui na tela. Você o anuncia, por favor. Aí. Bom, ele já está aqui, acho que muita gente já conhece o Luiz Antônio Simas, que é o nosso convidado de hoje para tratar de assuntos referentes à cultura, e principalmente à cultura dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Simas, muito obrigada por você ter atendido o nosso convite, obrigada de coração, e vamos começar a nossa conversa. Vou fazer uma apresentação sua rápida, porque seu currículo é extenso, a sua produção intelectual, cultural, como escritor, como artista, é muito grande, mas o Simas é bacharel, licenciado e mestre em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor do ensino básico, do ensino fundamental, professor de história, historiador e escritor. É autor de diversos livros, como o Dicionário da História Social do Samba, escrito por Ney Lopes, e vencedor do Prêmio Jabuti em 2016 na categoria Livro de Não Ficção. Trabalhou como consultor ao lado de Rui Castro, Sérgio Cabral, Jairo Severiano e Hermínio Belo de Carvalho na criação do novo Museu da Imagem e do Som aqui do Rio, e recebeu a medalha Pedro Ernesto, conferida pela Câmara Municipal do Rio em 2014, por serviços prestados à cultura da cidade. Como eu falei, tem centenas de artigos e textos publicados em jornais e revistas sobre a cultura popular brasileira, e é jurado do Estandarte de Ouro, a mais tradicional premiação do Carnaval. Aí tem mais, ele é carioca e é botafoguense, certo? Certo, essa informação final é a mais importante. Bom, Simas, a primeira coisa que eu queria perguntar a você, com todo esse seu conhecimento, todo o seu currículo, que é meio pessoal, profissional, em que momento e por qual motivo, quais motivos, você decidiu fazer da cultura popular brasileira o foco do seu trabalho como historiador? Bom, primeiro agradecer o convite de vocês, obrigado aí pela deferência para a gente estar aqui batendo papo. Olha, não tem exatamente um momento, né? A rigor, eu sou um carioca, filho de pernambucanos, de família alagoana e etc. E, enfim, que tem uma vida absolutamente comum, de uma certa classe média, baixa, nordestina, que vem para o Rio de Janeiro e tal. Eu sou aquele caso clássico do primeiro da minha família que concluiu o ensino médio, conseguiu entrar para uma universidade e tal. E, de certa maneira, ainda que a minha família não tivesse uma educação formal,
Como eu falei, o primeiro a ter acesso à universidade pública fui eu. A universidade privada também, eu fui o primeiro a entrar numa universidade e tal. Eu sou o neto mais velho dos meus avós. Mas se eu não tenho como referência de família a educação formal, eu tenho como referência de família uma educação que passa, basicamente, pelo conhecimento da cultura popular. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a escolaridade não é sinônimo de educação. Você se educa também na escola, mas você se educa na rua, você se educa na festa, você se educa no botequim, você se educa no terreiro, na igreja, num jogo de futebol. Então, ainda que eu não venha de uma família com escolaridade, eu venho de uma família educada. E a cultura popular sempre fez parte da minha família. Na verdade, eu cresci dentro de um terreiro, a minha avó era uma mãe de santo, alagoana que se iniciou no Recife e teve uma casa de santo aberta no Rio de Janeiro, um candomblé de Xangô, pernambucano, no Rio. Aliás, muito conhecida, muito famosa. Eu cresci ali. E eu cresci, enfim, com as referências da cultura popular, com as referências do candomblé, com as referências da música de Luiz Gonzaga, com as referências das festas dos santos, né, Antônio, João e Pedro, com as referências das simpatias a São Longuinho, a Dindinha Lua. Eu sou entranhado das referências da cultura popular. Eu fui educado pela cultura popular brasileira. E, de certa maneira, estudar a cultura popular brasileira é estudar de onde eu vim, é estudar minha família, é estudar minha avó, é estudar meu avô, é estudar minha mãe, é estudar meu pai, né? Então não teve um momento em que eu tivesse decidido, eu vou estudar cultura popular. Eu sou filho da cultura popular do Brasil, eu fui educado pela cultura popular do Brasil, eu fui educado pela festa, eu fui educado pelo terreiro, eu fui educado pela alegria do samba, eu fui educado por Luiz Gonzaga, eu fui educado por Jackson do Pandeiro, né? Então, eu estudo aquilo que, de certa maneira, me constituiu como uma pessoa. Não tem nada de mais nisso, né? Eu sou basicamente um filho de um Brasil que se educou nas frestas das instituições. Eu sou filho de um Brasil festeiro, eu sou filho de um Brasil que, em larga medida, construiu suas sociabilidades à margem do poder instituído, num país extremamente violento, num país excludente, num país, enfim, projetado para excluir, as brasilidades construíram sentidos de vida. Eu sou filho desses sentidos de vida. Muito legal, Simas. Olha, você é a expressão popular encarnada do povão brasileiro. É o negro, é o nordestino, é isso aí. Esse é o nosso povo, essa é a nossa realidade. Mas eu quero pedir licença, Simas, você e a Beth, porque eu esqueci de um detalhe no início do programa. Eu fiquei tão tocado aí com o início da nossa parceria, com a transmissão pelo canal do Conde, que esqueci, Beth, de falar o seguinte para quem está nos acompanhando. Felipe estava aqui na tela ainda agora com o QR Code. Olha, lembrar vocês para nos acompanharem aí no nosso Instagram, que é @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela. Então a Beth depois puxa a minha orelha, porque eu esqueci de anunciar, e com razão, com razão. Gente, Simas, olha, bacana isso que você falou, né, da sua vivência familiar, né, na formação da cultura. O nosso programa aqui, nosso objetivo é tratar também da soberania, do desenvolvimento. E eu queria saber de você, né, o papel da cultura popular efetiva, né, com relação à soberania. Queria saber se você tem alguma impressão sobre isso, porque eu sinto que é uma necessidade da população brasileira e, de fato, esse conceito de soberania, de pertencimento de país, do que é nosso, que é exatamente sobre esse aspecto, né, do dia a dia, como você falou, né, das ruas, das nossas manifestações populares. Então, é possível a gente ligar a cultura popular à soberania de um país? Eu acho impossível pensar em soberania sem cultura. Então, pegando um pouco teu gancho, como ter soberania se você não tem
o apreço pela cultura, né? Eu acho duas coisas importantes na tua colocação. Primeiro é a gente entender o que é cultura. Eu nem sou muito chegado nessa ideia de cultura popular, é cultura, né? Porque o popular e o erudito, eles estão tão encruzilhados. O Villa-Lobos é popular ou erudito? O Villa-Lobos é os dois, né? Enfim, eu acho, primeiro, um detalhe que é fundamental, é entender cultura como um conjunto de maneiras através das quais uma determinada comunidade cria sentidos de mundo. Então, cultura não é só um evento cultural mais evidente, mas cultura é a maneira como você brinca, é a maneira como você sonha, é a maneira como você come, é a maneira como você se veste, é a maneira como você joga bola, é a maneira como você luta, como você briga, como você ama, como celebra o nascimento, lamenta a morte. Todos esses elementos são constituintes da cultura de um povo, né? Nós nos constituímos enquanto povo a partir de construções simbólicas que são operadas no campo da cultura. Então, se a gente perde essa noção de onde viemos, a gente não tem a menor ideia de onde a gente quer parar. E soberania, a rigor, é um projeto de liberdade que está inserido numa pergunta básica: nós queremos ir para onde? Né? Isso é soberania. Como é que a gente constrói o nosso destino? Como é que a gente toma as rédeas, enfim, do nosso projeto de povo, de nação e tal? Mas você só consegue saber para onde você vai se você souber de onde você vem. Se você não tiver a menor ideia de onde você vem, você não sabe para onde você vai, não tem o menor sentido. Então, nesse aspecto, a construção da soberania passa também, né, pelo campo da cultura. Ela passa também pelo campo em que a gente tem que disputar o passado. Porque, gente, tem um detalhe que é fundamental: não se constrói futuro se você não disputar passado. O que está em disputa no Brasil é o passado, gente. E a gente tem que disputar passado para construir futuro. Não acreditem nessa balela de que vamos zerar o passado, esquecer e construir o futuro. Isso é uma maluquice. A gente está disputando o passado. A gente está disputando a história da escravidão. A gente está disputando a história do movimento operário. A gente está disputando a história das lutas populares. A gente está disputando a história da abolição da escravatura. Como diria o Samba da Mangueira, não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é o dragão no mar de Aracati. A gente está disputando isso. A gente está disputando um passado em que há um tensionamento entre as populações originárias, né, e a predação cometida por bandeirantes. E isso tudo faz parte do campo da cultura, isso tudo faz parte da construção de soberania. Então a gente tem que entender o embate, né? A gente tem que entender o embate, o que a gente está pensando em fazer, né? Foi invasão? Foi descobrimento? A abolição é uma dádiva da princesa ou é uma conquista que começa com os primeiros quilombolas e tal? Isso tudo tem que ser discutido. E isso faz parte também do campo da cultura. Isso faz parte também do campo da elaboração simbólica de pertencimento ao mundo. E aí a gente pode discutir soberania. Soberania rasa não serve para nada. Eu sou soberano. Você não é soberano nada se você não souber de onde você veio, né, para tentar saber para onde você quer ir. Então, isso é absolutamente fundamental. Por isso, a gente precisa desses mergulhos. Isso é absolutamente crucial. Isso é básico. Então, eu não entendo soberania econômica que não seja soberania cultural. Eu não entendo soberania cultural que não seja soberania econômica. Eu não entendo soberania econômica cultural que não seja soberania política, né?
Mas soberania é estar ciente da sua história, estar ciente de onde você está e estar ciente, fundamentalmente, de onde você quer parar, para onde você quer ir. Isso é uma soberania. É você ter as rédeas do seu passado, do seu presente e daquilo que você almeja como futuro. Perfeito. Acho que isso cabe muito bem no debate que a gente sempre faz de construção de identidades, né? De promover a altivez de um povo através da valorização da sua cultura. E é muito bom ouvir você falando sobre isso, Simas. Então, acho que aí a gente já começa, e eu acho que eu queria tocar num outro assunto, que é política, que no governo passado, que tinha características de extrema-direita, logo que o governo assumiu, ele declarou guerra à cultura, né? A gente lembra, recuperando o passado, né? Acabou com o Ministério da Cultura, transformou numa secretaria especial, ligada primeiro ao Ministério da Cidadania, depois foi o Ministério do Turismo. A cultura brasileira virou uma secretaria especial ligada ao Ministério do Turismo, né? Então, e houve uma rejeição e ataques institucionais declarados às nossas origens africanas, à contribuição dos povos indígenas, houve desinvestimento, abandono de políticas públicas para o setor, mas a cultura brasileira resistiu. E aí eu queria fazer a pergunta para você. A cultura, com essa amplitude que você falou sobre a sua pessoa, tem essa marca de resistência e de rebeldia? Tem. Não tem só isso, mas tem. Porque eu acho que a gente tem que pensar a cultura a partir de dois elementos importantes. Primeiro é resistência, é resistir. Mas eu acho que a cultura brasileira ela vai além da ideia da resistência. Por quê? Resistir, em alguma medida, você está sempre pautado por algo que o outro te coloca. Eu venho aqui, ó, e aqui eu resisto, né? Tem aqui a ação do soco e aqui a ação da resistência ao soco. Eu acho que é limitador a gente pensar nossa cultura só a partir da resistência, ainda que ela seja de resistência, porque eu acho que a cultura brasileira ela vai além do ato de resistir. E o que está além do ato de resistir é o ato de reinventar, de reexistir, de criar alguma coisa nova. Porque resistir é você resistir a algo que é colocado pelo outro. E o outro coloca mesmo. É o projeto da colonialidade, é o projeto da exclusão, é o projeto do patriarcado, é o projeto da branquitude. E a cultura brasileira, de certa forma, resiste a isso. Mas, além de resistir, ela reexiste, ela reinventa outras formas de vida. E isso é absolutamente fundamental, gente. Né? Então, me parece que nós temos uma cultura de resistência e nós temos uma cultura de reexistência. Nós temos uma cultura de resistência e temos também uma cultura de invenção. Né? A gente inventa a vida. A gente inventa a partir da escassez. A gente, que eu falo, povo brasileiro. O grande professor Milton Santos, grande geógrafo, grande pensador do Brasil, enfim, ele falava muito de uma questão que eu acho tão interessante, tão importante, tão bonita. Ele falava do que ele chamava de sabedoria da escassez. Ele tentava mostrar que a escassez ela gerou, de certa maneira, formas inventivas de você reconstruir os seus sentidos de mundo. Isso não significa romantizar o precário, porque o precário não tem que ser romantizado, o precário tem que ser combatido. A gente tem que viver, sonhar com um horizonte de fartura, não de precariedade. Mas, de certa forma, nós fomos construindo, a partir dessas experiências tenebrosas da escassez, sentidos de estar no mundo, né?
Então, nós somos resistência, nós como povo brasileiro e tal, mas nós somos também reexistência. Resistimos e, ao mesmo tempo, inventamos alguma coisa diferente. Então, acho que é por aí que a cultura brasileira ela se consolida como uma cultura forte. De fato, é uma cultura muito forte, Sibas, e você já deixando isso para a gente aqui, muito forte mesmo, muito presente. O Simas, nosso programa, ele é transmitido assim, a gente consegue, hoje com o Conde, aí, o canal do Conde, né, transmitindo, com a TVT também, que retransmite o nosso programa, a gente consegue chegar em muitos lugares do Brasil e até fora do Brasil. E aí, nós queríamos saber de você agora um pouco, passar para as pessoas dos outros lugares essa experiência sua, essa sua descrição da cultura do Rio de Janeiro. Todo esse trabalho que você faz no Rio, né, descrevendo essa vida do carioca, né, do povo aqui do Rio de Janeiro, do negro, da periferia. Passa um pouco para a gente essa tua experiência e no que isso representa, né, nessa formação de Brasil. Bom, eu sou um carioca, né? Estudo o Rio de Janeiro, e meus estudos sobre o Rio de Janeiro, eu acho que eles partem de dois princípios. O primeiro deles é um princípio de negação daquele mito de que nós somos a cidade maravilhosa, balneário de grandes eventos, e tá tudo bom, tá tudo tranquilo, tá tudo uma beleza. O Rio de Janeiro não é a cidade maravilhosa imaginada por muita gente. Rio de Janeiro é uma cidade que tem na sua formação um passado vinculado ao extermínio das populações originárias, um passado fortemente vinculado à escravidão. Ninguém passa incólume, nenhuma cidade passa incólume ao fato de ter sido o maior porto de recepção de gente que foi escravizada na história moderna das Américas, e o Rio de Janeiro foi isso. Então, o Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, o que eu estudo, não é a cidade maravilhosa. Não é. Ao mesmo tempo, não é o inferno na terra e a cidade inviável. O Rio de Janeiro que eu estudo é aquele Rio de Janeiro que, diante de projetos sistemáticos de violência, de exclusão, de expoliação pelo capital, construiu sentidos de vida, construiu sociabilidades. Vou dar um exemplo. Nós somos uma cidade, nós, o Rio, de diáspora africana, de diáspora cigana, de diáspora judaica, de diáspora nordestina. Todas essas diásporas, no fim das contas, elas estão entranhadas na formação do Rio de Janeiro. A mais impactante é a africana, mas as outras são importantes também. E aí eu queria lembrar de um aspecto. Toda diáspora é um fenômeno de fragmentação de identidade, é um fenômeno de aniquilação de sentido coletivo de mundo, é um fenômeno de despertencimento, porque o que é a diáspora? É você fazer um translado forçado, é você pegar um determinado grupo e deslocar esse determinado grupo para um outro território. E toda diáspora, ela está inserida num contexto de violência. Lógico. Tá? Mas aí é que vem o detalhe. Se toda diáspora, ela desarticula, ela fragmenta, ela aniquila sentidos de pertencimento comunitário, toda cultura diaspórica reconstrói aquilo que foi aniquilado. Não existe cultura diaspórica que não seja fundamentalmente coletiva. Porque você reconstrói a experiência coletiva de mundo
que foi tirada de você quando você foi vítima da diáspora, do translado. O Rio de Janeiro é uma cidade diaspórica, mas é uma cidade de culturas coletivas vinculadas à reconstrução do mundo dos povos diaspóricos. Eles foram reconstruindo seus sentidos coletivos aqui. Então é um Rio de Janeiro de roda de samba, é um Rio de Janeiro de jongo, é um Rio de Janeiro de escola de samba, de bloco de arenga, de bate-bola. É um Rio de Janeiro, portanto, de festas as mais diversas, que reconstrói uma certa maneira de estar no mundo coletivamente. Esse processo é filho de uma violência muito grande. Então, o que eu tento entender quando estudo o Rio de Janeiro é exatamente essa reconstrução de sentido de vida. Como é que, diante de experiências muito violentas, como é que, diante de experiências de precariedade, como é que, diante de experiências de expoliação, como é que, diante de experiências simbólicas que, no fim das contas, tentam tirar da cidade tudo o que fundamentalmente não seja enquadrado como civilização europeia, como é que, diante de tudo isso, sentidos de vida foram construídos aqui? Então, o meu Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro que está construindo a vida nos subúrbios, nas esquinas, nos botequins, nos terreiros, nas rodas de samba, fora dos salões empedernidos, fora das instituições, mas é um Rio de Janeiro que ganha sentido na rua. Violento, ao mesmo tempo afável, assustador e ao mesmo tempo atraente, mas no fim das contas uma cidade que vai construindo as suas maneiras de estar no mundo, né? Então, o Rio de Janeiro, de certa maneira, amedronta, né? Tem muita gente de fora que tem certo receio. Eu vou chegar no Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Você vai chegar no Rio de Janeiro, você vai encontrar uma cidade intensa, uma cidade tensa, uma cidade complexa, uma cidade afável, uma cidade agressiva, com toda a complexidade que uma metrópole da América do Sul tem. Isso é fundamental. Agora, tem uma coisa, você pode detestar o Rio de Janeiro, você pode amar o Rio de Janeiro, mas quem detesta ou quem ama não pode negar uma coisa. É uma cidade interessante. É interessante. Por isso ela atrai e por isso também ela assusta, né? Que bela definição, hein, Folena? Sedutora. É porque acaba sendo universal, né? Esses valores todos são locais. Claro, ao mesmo claro, tempo. isso e cada cidade tem essas suas construções, esses tensionamentos e tal, né? Eu conheço um pouco melhor o Rio, mas é por aí. Então, falando de Rio, você, daqui a alguns dias, né, vai lançar o seu próximo livro, né, que trata de um fenômeno que é bastante próprio, né, da cidade do Rio de Janeiro. Você vai lançar Maldito Invento de um Baronete, uma breve história do jogo do bicho. Então, Simas, fala um pouco dessa sua nova produção e como é que você e a forma como você vai contar essa história, que ela sempre esteve bastante ligada às páginas policiais, né, do nosso país, né, mais do que como um fenômeno que emerge desse conceito cultural que você acabou de expor. Então, fala um pouco sobre essa sua nova criação. O Maldito Invento de um Baronete, uma breve história do jogo do bicho, na verdade, um livro que eu venho planejando há bastante tempo, porque eu estudo cultura de rua do Rio. Como tal, eu estudei futebol, eu tenho um livro sobre Maracanã, eu tenho livros sobre as religiosidades afro-cariocas, umbandas, uma história do Brasil, Pedrinhas Miudinhas, Corpo Encantado das Ruas, enfim.
Mas eu queria escrever especificamente sobre o jogo do bicho, que eu tenho uma impressão, que não é só minha, evidentemente, mas que o jogo do bicho, ele atravessa a história republicana do Brasil, e particularmente a história republicana do Rio de Janeiro, de uma forma que é muito intensa. A gente primeiro está falando de uma loteria popular que é criada em 1892. O primeiro sorteio da história do Jogo do Bicho, ele acontece no dia 3 de julho de 1892, no Zoológico do Rio de Janeiro. Se você tiver curiosidade de saber, o primeiro bicho sorteado foi o avestruz, mas isso é uma mera curiosidade. E foi uma loteria que se popularizou com muita rapidez. Mas com a mesma rapidez com que se popularizou, ela foi reprimida. Tanto que a primeira proibição do Jogo do Bicho é de 1895. É quando o jogo é proibido no Zoológico do Rio de Janeiro. E naquele momento o jogo já estava saindo do zoológico para ir para a rua. E a impressão que eu tenho, evidente que baseado na leitura de grandes estudiosos do Jogo do Bicho, como Felipe Magalhães, professor da maior relevância, meu amigo que estudou o Jogo do Bicho, é que o Jogo do Bicho é proibido porque basicamente era a loteria do pobre. Quando o jogo começa a ser reprimido, 1895, você tinha dezenas de loterias no Rio de Janeiro. E dezenas de loterias que eram, né, abundantemente anunciadas no dia a dia, e todo mundo apostava. Você tinha corrida de cavalo, e o jockey era considerado um lugar da tradicional família carioca, tinha tudo isso. E a loteria que é, de certa maneira, incriminada, é curiosamente a mais popular. Então, a proibição do Jogo do Bicho, ou o início do ataque do poder público ao Jogo do Bicho, ele está vinculado a uma política mais ampla de ataque à ludicidade e às culturas dos povos não brancos do Rio de Janeiro. Pouca gente para pensar que a história do Jogo do Bicho também é a história do trabalho no Brasil. Porque diante de um projeto de exclusão que não insere no mercado formal milhares de trabalhadores pobres negros, o bicho no Rio de Janeiro também foi um mercado para que essas pessoas trabalhassem, ganhassem seu dinheiro, escrevendo o Jogo do Bicho, apontando, negociando. Então, o meu livro, ele reconhece e fala sobre os tentáculos criminosos do Jogo do Bicho, sobretudo a partir da década de 1970, mas ele tenta também propor uma amplitude de análise para entender o Jogo do Bicho como um fenômeno social, econômico e cultural da formação da cidade, da formação do Rio de Janeiro pós-abolicionista e pós-republicano. Está acontecendo ali. Então, esse livro, ele não conta a história do Jogo do Bicho prioritariamente a partir do crime. Ele conta a história do Jogo do Bicho prioritariamente a partir das, digamos, maneiras como as camadas populares do Rio de Janeiro construíram as suas formas de interação com a cidade e com o mundo. Então, o Jogo do Bicho cruza com o futebol, o Jogo do Bicho cruza com a história do samba, o Jogo do Bicho cruza com a história dos botequins, o Jogo do Bicho cruza com a história da violência, o Jogo do Bicho cruza com a história do crime, o Jogo do Bicho cruza com a história da sociabilidade urbana, o Jogo do Bicho cruza com a história da formação da música popular brasileira. Está tudo ali. Então, esse livro parte de um princípio. Você pode detestar o Jogo do Bicho,
eventualmente adorar. Mas se você quer conhecer a história republicana do Brasil e do Rio de Janeiro, ignorar é impossível, né? Se você quer estudar a história da cultura do Rio de Janeiro, vai passar pelo Jogo do Bicho. Se você quiser estudar a história do samba do Rio de Janeiro, vai passar pelo Jogo do Bicho. Se você quiser estudar a história do futebol do Rio de Janeiro, vai passar pelo Bicho. Se quiser estudar a história do crime no Rio de Janeiro, necessariamente vai passar pela história do Jogo do Bicho. Então, tentar estudar o Jogo do Bicho, eu costumo dizer isso, vocês falaram aí, mas evitando dois extremos. O primeiro extremo é da simples romantização de uma atividade que estendeu seus tentáculos para várias atividades criminosas. Então não dá simplesmente para você romantizar ignorando isso. Você não vai contar uma história do Jogo do Bicho sem falar da história do crime. Ao mesmo tempo, contar a história do Jogo do Bicho exclusivamente pelo viés do crime é outro equívoco, pô, porque você pode contar a história do Jogo do Bicho a partir das maneiras como ele está inserido na formação da cidade, da cultura da cidade e da construção de sociabilidades na cidade. Isso é fundamental. Então, trazer essa complexidade desconfortável sobre o jogo, que é muito confortável você virar e falar, ó, é tudo crime, é bandidagem, ignora isso, isso é um horror. Isso aí é a coisa mais confortável do mundo. Agora, vai entender o cotidiano do apontador do Jogo do Bicho, vai entender o cotidiano das encruzilhadas do Rio de Janeiro, vai entender o cotidiano de violência da cidade, vai entender o cotidiano daquela senhorinha que sonhou com o marido falecido e aí aposta no dia seguinte no número da sepultura dele para ganhar um dinheirinho. Vai entender o cotidiano do porteiro, do garçom, que vê numa aposta que ele faz uma maneira de ganhar uma grana para tomar uma cerveja depois do trabalho. Então, é complexo, gente. Então, eu acho que a gente tem que se aproximar do Jogo do Bicho com essa complexidade que nos coloca numa encruzilhada entre a romantização e o crime, entre o afável e o violento, entre aquilo que nos atrai e aquilo que causa repulsa. Essa é a história da cidade. O Jogo do Bicho é um sintoma da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Você pode execrá-lo, você pode romantizá-lo, mas se você ignorar, você não vai entender o que é a cidade do Rio de Janeiro nas entranhas de suas ruas. Não tem como. Então é por aí que o meu livro vai. Maravilha. Maravilha. Olha, que fôlego. Dá o meu exemplar aqui. Fôlego. O Simas, aproveitar esse encaminhamento que você está dando, a partir do seu livro, te apresentar também. Você chegou a falar e citou colateralmente, mas eu queria te pedir uma opinião, né, sobre duas coisas da expressão popular, que é o futebol, que você aí já manifestou sua devoção ao Botafogo, e o samba. E o papel do negro, saindo do Rio de Janeiro para todo o Brasil e para o mundo. Fala um pouquinho para a gente aí a tua impressão sobre samba, futebol e negro, nessa expressão cultural popular. Rapaz, isso é básico. Eu acho que a gente tem que encarar um detalhe que não dá para fugir. O Brasil, como Estado oficial, ele foi projetado para excluir. Nós somos um projeto de exclusão, nós somos um projeto de violência colonial, nós somos um projeto de expoliação de terra, nós somos um projeto de concentração de renda, nós somos um projeto de exploração do trabalho pelo capital. Encarar esse Brasil oficial como um projeto de exclusão é importante, pô. Reconhecer o que é que está na nossa frente. É um projeto de exclusão. E aí, quando a gente pensa no samba e no futebol, eu acho que a gente tem que localizar isso no tempo. Em 1888, é feita a abolição.
Em 1889 é proclamada a República. Essa República proclamada no final do século XIX, ela tem uma geração de políticos e intelectuais que vão pensar o Brasil que a República queria construir. E aí entra um elemento que é chocante, mas é verdadeiro. O projeto de identidade que a República tentou construir naquele momento era o projeto do branqueamento racial. A República tem um projeto de branqueamento, um projeto que é eugenista, um projeto que é racista. Esse projeto se estruturava em duas frentes. A primeira frente era da impressão da cor da pele. Traz o imigrante europeu, porque esse imigrante europeu vai prevalecer através dos tempos e vai branquear a pele do brasileiro. A República tem esse projeto. Tem farta documentação que mostra isso. Mas esse branqueamento que a República tenta promover não se restringe à impressão da cor da pele. Ele opera no campo da cultura. Ele opera no campo do simbólico. Como? Apagando as referências das culturas não brancas. Criminalizando. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma lei que criminalizava a vadiagem e a capoeira. A lei de vadiagem, ela foi a lei utilizada para você criminalizar batuque, criminalizar samba, criminalizar macumba, candomblé, umbanda. Então existe um projeto mesmo de exclusão. Agora, como institucionalmente o projeto era de exclusão, a música popular e o futebol viraram dois campos raros em que aqueles que eram excluídos pela via institucional tinham a chance de construir os seus sentidos de mundo e de pertencimento à cidade e ao país. Porque, gente, estava tudo fechado. O parlamento está fechado, a escola está fechada, o mercado formal de trabalho está fechado. Onde é que você vai construir seus sentidos de vida diante de um projeto de país que ergue um muro para te excluir? Aí é que eu proponho que a gente trabalhe com a ideia de culturas de fresta, ou de práticas de fresta. Nas brechas desse muro de horror, nas fendas desse projeto de exclusão, você vai tentar construir os seus sentidos de mundo, pô. E o futebol foi uma brecha. E a música popular foi uma brecha. O futebol e o samba foram raros espaços de ascensão social, ainda que sejam atravessados pelo racismo, ainda que sejam atravessados pelo horror da colonialidade, mas foram raros espaços onde você conseguiu construir sentidos de interação com o mundo, sentidos de pertencimento à cidade, sentidos de que a vida ela pode ser coletivamente compartilhada. Então, uma escola de samba, uma roda de samba, uma roda de capoeira, uma gira de umbanda, um xirê de candomblé, jogo de futebol, o papo na esquina, né? Tudo isso é maneira de você reinventar uma vida que lhe foi negada. Tudo isso é maneira de exercer uma forma de estar na cidade que o poder instituído tentou excluir, pô. Então não dá para pensar na história da luta social do povo do Brasil sem levar em consideração rua, sem levar em consideração futebol, sem levar em consideração samba, porque você está construindo sentido de pertencimento.
E isso não tem nada de... Isso é um embate, gente. Isso é um embate que está vinculado à lógica da exclusão, que é promovida pela colonialidade e depois é promovida pelo capital. É básico. Porque como é que opera o capital? Ele opera na dimensão de que você é importante se você consome. Você é importante se você está inserido numa lógica de circulação da grana. Se você não está inserido nessa lógica, ou você é sobrevivente, ou pior, ou você é uma sobra vivente, que não interessa essa dinâmica. Como é que nos escaninhos, nas frestas, nas brechas desse projeto de exclusão horroroso foram construídos sentidos de vida, é que, a meu ver, é instigante, né? É quase como se a gente dissesse que há uma peleja, uma disputa, uma luta entre o Brasil e a brasilidade, né? O Brasil como um projeto oficial de exclusão e a brasilidade como um projeto de reconstrução de sentido de mundo nas frestas dessa exclusão. E o futebol e o samba entram aí. Né? A gente não tem como pensar a dinâmica de um Brasil de luta sem levar em consideração esses elementos. Né? Essas construções de sentido de vida nas ruas, pô. A gente tem que pensar nisso. Sim, mas dentro dessa concepção de um Brasil que exclui, há um aspecto que você também destaca quando você fala das religiões de matriz africana, que são fundamentais, mas que, ao longo do tempo, e ainda hoje, elas passam por um processo meio que de intolerância, né? Uma intolerância, uma exclusão da religiosidade matriz, né, do nosso povo, porque a gente não dá para excluir o negro com todos os símbolos dentro da nossa cultura sem você falar da religiosidade do povo africano. E por que, além da exclusão social, como você definiria esse tipo de intolerância? Mas tem outras religiões, mas aqui a gente sente muito em relação às religiões de matriz africana. Essa resposta eu acho que é a mais simples das colocações que vocês fizeram. Não tem intolerância nenhuma, não existe intolerância. O que existe é racismo religioso. É o racismo religioso. Eu nem gosto dessa ideia da intolerância. Eu vou lutar contra a intolerância religiosa. Eu não, porque eu não estou afim de ser tolerado. Você luta contra a intolerância porque você quer que te tolerem. A minha luta é contra o racismo religioso. Eu sou um branco azedo, mas que cresci num terreiro. Eu fui civilizado pelas sabedorias de terreiro. Eu sou assumidamente um sujeito educado por terreiro. O terreiro me educou. Né? Eu sou educado pelo terreiro. Eu fui educado pelo meu convívio com o povo da macumba, com o povo do candomblé, com o povo da umbanda, com a minha avó, mãe de santo. Eu fui educado dessa maneira. Então, não tem intolerância, é racismo religioso. Porque Frantz Fanon, o grande pensador da Martinica, ele falava uma coisa que é importante. A neurose, né, do racismo, ela não opera só na impressão da cor da pele. Ela opera também no campo do simbólico, ela opera no campo da cultura. Então, você pode não ser racista do ponto de vista da impressão da cor da pele. Eu não tenho o menor problema com o negro, com o indígena, nenhum. Mas se você acha, por acaso, que a religiosidade afro-indígena, em alguma medida, é inferior, você está operando no campo do racismo. Então, o que nós chamamos de intolerância religiosa é racismo religioso. É a maneira como, no campo da religião, opera a desqualificação dos modos de vida que não são brancos. Esse é o detalhe fundamental.
né? E eu te garanto, que eu conheço muita gente de Umbanda, de Candomblé e tal, ninguém está afim de ser tolerado. As pessoas querem ser respeitadas na pluralidade e no exercício soberano da maneira de lidar com o mistério, com a fé, com a crença, né? Então, por que existe intolerância religiosa? Porque existe racismo. Então, a intolerância religiosa é o racismo religioso, é a manifestação de um racismo que é base da formação desse país no campo da religião. É isso na prática que acontece, não tem dúvida, né? E outra coisa, eu não posso deixar de falar disso para concluir. É lógico que as dimensões são diferentes, mas o povo de Candomblé, de Umbanda, eu, como um homem educado por terreiro, o terreiro também não quer ser visto de uma forma afável por causa de uma certa simpatia pitoresca. A simpatia pitoresca é horrível, né? É aquela coisa, não, eu simpatizo porque é uma manifestação popular. Não, as culturas de terreiro são culturas sofisticadas, elas produzem pensamento, elas produzem reflexão, elas produzem tecnologia, elas produzem maneiras sofisticadas e extremamente interessantes de estar no mundo. Elas apresentam soluções de vida. Então, é importante, gente, porque, nós estamos num buraco, hein? E para sair dessa buraqueira, eu acho que a solução ela vai passar por um olhar mais atento a essas culturas não brancas que o tempo todo oferecem sistemáticas formas e apresentam sistemáticas tecnologias e maneiras de estar no mundo para lidar com o horror do capital. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que respondendo uma pergunta, portanto, para a gente não ficar aqui na divagação, é o racismo religioso. Muito boa, Simas, essa sua explicação. Não é algo fácil. Você falou que era fácil, mas olha, uma explicação muito diferenciada. Muito diferenciada do que nós até então temos acompanhado. Beth, olha, uma pena, passou rápido demais esse programa. Vamos ter que, em cima, de dar já a oportunidade para estar conosco de novo. Gente, o nosso programa hoje, como eu falei no início, nós estamos tendo aqui o professor Simas conosco e estamos tendo também a estreia nossa da transmissão do canal do Conde e também retransmitido na TVT. Então, eu peço a todos que estão nos acompanhando aí se inscrever no canal do Conde, se inscrever aqui no nosso canal, dar joinha e também depois nas redes lá da TVT, no Instagram. Professor Luiz Antônio Simas, estamos chegando no fim, passou muito rápido. Eu queria falar contigo sobre o papel dos nordestinos na construção dessa cidade do Rio de Janeiro, desse país, mas não deu. Vamos ter que chamar você numa outra oportunidade para aproveitar. Me chama que eu volto. Sobre isso, então já estamos... Como carioca, filho de nordestinos, neto de nordestinos, teria o maior prazer. Gostaria muito de ouvir você sobre esse papel dos nordestinos. Eu também sou filha de pernambucano. Me identifiquei um pouco com as origens do Simas, culturais. Periférica, né? Da periferia do Rio de Janeiro. Eu nasci em Marechal Hermes, no Hospital Carlos Chagas. Tenho muito orgulho de dizer isso, também, a beira da periferia. Não, mas eu sou paulistana, eu sou de São Paulo, mas a origem... Mas se desenvolveu no Rio, profissionalmente. Não, eu adotei o Rio de Janeiro como a minha cidade. Por toda essa beleza e complexidade que o Simas sabe muito bem explicar e traduzir. Muito bom. Legal. Simas, aquele momento nosso final que é sempre difícil, né, Beth? As considerações finais, nosso agradecimento à sua presença conosco aqui, com o nosso público, e para nós fazermos o nosso fechamento. Infelizmente. Eu agradeço. Deixo um abraço para todo mundo. Convido a todo mundo para conhecer o Maldito Invento de um Baronete, uma breve história do Jogo do Bicho. É sempre uma alegria poder conversar, né?
porque a alegria é um sentido de transgressor, né? A felicidade é meio complicada, mas a alegria é isso. E deixaria como mensagem, eu gosto muito daquela frase que eu cito bastante do Beto Sem Braço: o que espanta a miséria é festa, né? Então, é isso. Vamos lutar, vamos encarar a vida como uma experiência coletiva e vamos tentar construir alguma coisa melhor. Sabendo de onde a gente veio, a gente tem mais chance de saber onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Muito obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Simas. Obrigada a todo mundo que está aqui nos acompanhando até esse momento. Obrigada à parceria do Conde com o nosso canal no YouTube. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, Simas, imenso. Legal, gente. E a gente espera todos vocês, né, Jorge? Na semana que vem, mais quinta-feira. Na próxima. Legal. Esse é o Soberania em Debate, o programa do Movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato do Rio de Janeiro. Gente, tchau, tchau, Simas. Tchau, tchau, quem nos acompanhou. Beijo, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.